Boa noite, irmãos. Frio hoje, né? Irmãos, antes de nós iniciarmos a palavra de Deus, hoje nós tivemos o nosso retorno, né, dos nossos cultos lá na Igreja Sal da Terra, e o culto hoje foi dirigido para a liderança. E nós estávamos no culto hoje de manhã às 9. Deus falou muito comigo. Abriram-se os testemunhos, né, para que cada um dos nossos irmãos pudesse falar, contar, né, aquilo que tem vivido, tem passado. E o vigilado, ele tem uma característica, até por ser um lado da cidade, uma zona da cidade, quando as pessoas começam a dar testemunho lá, e eu pude ouvir, as pessoas dizem assim: porque eu tinha uma construtora, eu tinha um contrato, e o contrato era tantos mil e eu perdi. Aí alguém vem e fala: não, porque eu era gerente de um grande hotel em Uberlândia e agora me mandaram embora. Então as pessoas, elas começam sempre a contar os problemas que elas têm dentro de uma contabilidade, né? A gente pegar a pandemia que a gente tem vivido, o Jornal Nacional ele sempre se encerra contando as doações que as grandes empresas estão dando, né, para o país passar por esse momento turbulento. E na verdade a gente vai experimentando, né, esses problemas, e a primeira coisa que ele afeta as nossas vidas é o bolso. A primeira coisa que ele afeta a nossa situação é, sem dúvida nenhuma, o nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa forma de ganhar. Ele afeta as nossas dificuldades financeiras. Só que, gente, tudo isso que a gente tem vivido, a gente ainda precisa ter uma outra leitura, porque eu não creio que nós estamos vivendo uma crise de saúde. Eu não creio que a gente está vivendo um momento pandêmico relacionado à saúde. Eu não creio que isso é uma guerra entre países. Eu não creio muito do que tem dito. Eu creio que tudo isso é uma crise espiritual, é um problema espiritual. Esse momento que nós estamos vivendo é um problema espiritual. É um problema espiritual onde nós temos uma dificuldade muito grande com a palavra fome, com a palavra comida. Nós temos muita dificuldade em comer, nós temos muita dificuldade em repartir, nós temos muita dificuldade na mesa, nós temos muita dificuldade com a quantidade de coisas que a gente come, e a gente tem muita dificuldade com o que a comida traz para nós como, sem dúvida nenhuma, uma referência de mesa. Eu falo isso para vocês porque a gente acaba olhando tudo que está acontecendo e a gente vê um desnível social no país muito grande, e a gente nota um desnível financeiro de pessoas, de recursos, de empresas, de ricos, de pobres. Só que tudo isso, ele faz parte de uma coisa que Jesus também teve problemas. Se você lembrar um pouco, e você buscar a memória, você lembrar um pouco da Bíblia, Jesus, ele teve muitos problemas quando ele relacionou a comida diante o que os israelitas viviam. O contexto judaico, a fome, a comida e a mesa, ela tinham problemas grandiosos a serem resolvidos e que não foi resolvido, e que nem a cruz resolveu esse problema, e que esse problema só vai ser alterado mediante, sem dúvida nenhuma, quando Jesus voltar e nos levar. Oh, glória! Aonde eu quero chegar com esse assunto? Jesus, não sei se vocês lembram, João Batista, ele não era estranhoso porque ele comia gafanhotos e mel.
Ninguém estranhava João Batista por isso. Mas eles estranhavam Jesus e os discípulos comer com as mãos sem lavar. Quando Jesus come no sábado, isso gerou uma crise muito grande diante o judaísmo. Jesus come ao sábado, Jesus começa, ele reúne os discípulos para comer ao sábado. Então, o judaísmo teve muitas dificuldades com as ações que Jesus tinha e falava. Jesus disse que era o pão do céu. Isso é um confronto. Como Jesus usar a palavra eu sou, ele disse que era o pão do céu. O pão, ele era a água que matava a sede. Ele sempre relacionava a comida num ambiente muito horizontal para os discípulos. E aí a gente pega tudo que a gente está vivendo e a gente vai olhar para comer, para a comida. Jesus, quando ele é ressurreto, em Lucas 24, ele chega para os discípulos e aparece aos discípulos. Os discípulos ficam atônitos, assustados, e aí ele diz para os discípulos: vocês têm algo a comer? Ressurreto, morto, depois de 3 dias, ele ressurgiu, ele veio conversar com os discípulos, porque muitos de nós pensamos que depois que Jesus morreu, ele não voltou, e Jesus ficou um tempo com os discípulos depois que ele morreu. E essa história só se encerra em Atos. Então, em Atos, Jesus fica muito tempo ensinando os discípulos, mesmo ressurreto. E aí Jesus chega aos discípulos, eles ficam atônitos, e ele fala: vocês têm o que comer? Vocês têm o que comer? Jesus, ainda sente fome, porque ele ressuscitou como carne. Ele ressuscitou, ele cumpriu as Escrituras. Ele era o pão do céu, que quem comesse dele não teria fome. Então ele consegue ter toda esse estímulo ao falar de comida. E quando a gente vai falar de comida, Jesus ainda tem outros pontos que intrigam o Evangelho, e aí é onde eu quero chegar. Jesus, para confessar os seus pecados, para confessar os pecados dos discípulos e reunir, ele fez uma ceia, e ele chamou todo mundo para comer com ele. E aí ele indica o local onde as pessoas vão comer com Jesus. E é o seguinte, irmãos: se você quiser conhecer alguém de verdade, você vai ter que comer com essa pessoa. É muito difícil uma pessoa não parecer ser que ela é, se ela estiver na mesa, se ela não comer com você. Jesus sabia quem era quem na mesa. Claro que a sua onisciência, a sua onipresença, tudo levaria Judas a cometer aquilo. Mas quando você come à mesa, a Bíblia, por incrível que pareça, ela traz vários conceitos sobre a comida. E tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com a figura do pai. Não sei se eu já falei sobre isso aqui. O pai, ele perde um pouco pós Segunda Guerra Mundial. Ele perde um pouco da sua referência como presença na mesa, e a mesa perde um pouco de referência na família. Então, você pode ver os grandes desenhos americanos, o pai é um paspalhão, Os Flintstones, Jetsons, e vários outros desenhos que o pai não tem a mesma figura. E como você pode ver, as maiores séries americanas de comédia, você vê que não tem mesa. Pega uma série brasileira de comédia, Sai de Baixo, não sei quem lembra, Cacete Planeta, Pânico, vários programas de televisão que não tem mesa. Várias novelas que a gente cansou de assistir, a gente assistiu muito mesa, o poder da mesa, o poder de comer sobre a mesa. E tudo isso, Jesus, ele simplificou muito bem, trazendo a alusão do que era comida. Por exemplo, Jesus, quando vai morrer, Jesus, quando vai para o deserto, ele sente o quê? Ele sente fome. A palavra diz que ele sente fome, e ele sentindo fome, Jesus se recusou a comer sozinho. Ele se recusou a comer sozinho. Ele não quis comer sozinho. Então, se você quiser conhecer a minha pessoa,
conhecer as pessoas que estão ao seu lado, você vai ter que chamá-las para comer com você, porque a mesa é um sinal determinante para o Evangelho, para que as pessoas possam conhecer umas às outras mediante aquilo que é a palavra de Deus. Se você não tem costume de comer na mesa, na sua casa, com a sua família, você já está errado. Você já deveria cumprir tudo isso, para gastar tempo com a sua família, para gastar tempo com os seus filhos, para ouvir seus filhos, para que a mesa fosse um encontro de verdade durante refeições. Percebe que os mais antigos, que quando a gente sentava à mesa antigamente, eu lembro de quando morava com a minha avó, de quando minha mãe era viva, a gente sentava todo mundo na mesa, tinha que colocar um fogo sobre a mesa para não queimar, um fogo de proteção de plástico que ela colocava naquele pano imenso. A gente tinha que comer lá. Se alguém comesse com um prato na mão, eu não comia, não podia. Então, e a gente era uma casa de 9 pessoas, todo mundo tinha que ir para a mesa. Às vezes minha mãe e minha avó comiam numa mesa de fundo, do lado da mesa, porque todos os netos e o meu irmão comíamos na mesa. A mesa é um sinal e é uma repercussão de tanta santidade para Deus. E aí, eu gosto dessa história e vou contar ela para vocês. Se eu já contei, muito bom, vocês vão ouvir ela 2 vezes. Em Israel, a cultura judaica fala muito sobre perdão e mesa, comer sobre a mesa e ter perdão sobre a mesa. Então, se o irmão Rubens estiver indo para minha casa e nós estivéssemos morando em Israel, e se ele atropela uma ovelha minha que morava na minha fazenda e essa ovelha vem a morrer, ele precisa apresentar essa ovelha para mim. Ele não pode simplesmente matar a ovelha e falar tchau. Não, ele tem que apresentar essa ovelha para mim. Quando ele acaba de apresentar essa ovelha para mim, eu falo, irmão, sem chance. Essa ovelha para mim era minha ovelha no coração. Eu quero $100 nela. Você está doido? $100. Lá tem R$100, a gente dá $100. Irmão, ela é minha. É o preço que eu quero. Os israelitas, o povo judeu, eles tendem a cumprir muito a sua palavra. Eles tendem muito a ter valores impagáveis nas situações deles, para que você não negocie com eles, porque não é um povo fácil de negociar. Então eu falo para ele, irmão, sem chance, então eu vou fazer para você $70. Ele falou, não tem dinheiro para pagar. Ele falou, então é o seguinte, você não tem dinheiro para pagar? Não, não tenho. Então eu te convido para você e sua família jantar comigo na minha casa, na minha mesa essa noite, como prova do perdão da dívida. Prova do perdão da dívida para o judaísmo era comer na mesa. Jesus, antes de ir para a cruz, o que ele fez? Comeu na mesa com os discípulos, ceiou com os discípulos. A palavra do filho pródigo, quando o filho pródigo chega em casa todo estrupiado, o que o pai manda fazer? Uma festa para ele, para que todos pudessem fazer o quê? Comer na mesa. Esse momento pandêmico que a gente vive, essa desaceleração do mundo, está tudo interligado na volta de Cristo. Tudo isso está interligado na volta de Cristo. Agora mesmo, essas doenças virais, elas vão vir, essas doenças, essas pandemias, a gente não sabe se é daqui 5 anos, se é depois da manhã, se é daqui 100, daqui a pouco, essas coisas pandêmicas vão vir para o tanto de vacinas que vão ter que ser criadas. Cada um de nós vai ter que ter um chip interno para identificação daquilo que você tem como comorbidade. Então, se você é diabético, se você é asmático, se você vai ter que ter um chip para isso. Adriano, você está falando asneira. Não, não estou. Isso é comprovado, isso já tem uma comprovação científica. Eu já tenho estudos, que a gente já tem discutido isso na nossa igreja, e já estudos americanos que falam o seguinte: uma vacina, às vezes, ela pro irmão Toninho tem 70% de cura, e pro Juliano tem 80%, e pro Adriano ela tem 40%. E tudo isso só vai ter
só vai ter realmente cura se eu conhecer o gênio, DNA, o que tem acontecido com cada um. Então isso é uma realidade no mundo, isso vai ser dentro de próximos anos. Eu não quero entrar nisso, eu quero falar sobre hoje o poder da mesa. Jesus, ele foi rejeitado várias vezes em Israel, várias vezes no seu ministério, quando ele chamou as pessoas para comer, quando ele reuniu as pessoas para comer. Jesus me pega uma multidão inteira, ele pregando para essa multidão, só tinha 5 pães e 2 peixes. O que ele fez com essa comida? Multiplicou. Por que Jesus multiplicou? Quando a gente fala, por que Jesus multiplicou? É muito simples. Ele multiplicou porque as pessoas estavam comendo com ele. Você não viu nenhum milagre na Bíblia que Jesus multiplicou alguma coisa distante. Ele não fez isso. Estou vendo ali agora na Turquia vários irmãos. Não teve isso. Ele só multiplicou porque as pessoas estavam comendo com ele. Só houve multiplicação porque estavam comendo com ele. Então, o momento que a gente vive hoje, esse momento pandêmico que nós vivemos hoje, essa falta de respostas que a gente vive hoje, esse tanto de problema que a gente vai vivendo, financeiro, emocional, todas essas dificuldades que nós temos hoje, todas estão ligadas àquilo que a gente tem comido. Quantos dias nós conseguimos ficar sem comer? 1 e meio, 2? Quantos dias você não tem comido o pão que veio do céu? Quantas vezes você não tem bebido a água que mata a sua sede? Oh, Deus! E aí, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado nessas discussões para não ter uma mesa avarenta, para não ter uma mesa orgulhosa, para não ter uma mesa cheia de diagnósticos, porque a mesa é um local de perdão, não é de acusação. Jesus não comeu com ninguém para acusar alguém. A mesa não é um lugar que você come para acusar sua esposa, para acusar seus filhos. A mesa é um lugar de perdão, de confissão, de confessar. A mesa tem esse outro parâmetro. O poder que a mesa tem, o poder que Jesus falou sobre comida, o poder que Jesus começa a falar em Marcos 7, existe vários versículos aqui. Eu queria te chamar para a gente abrir em Mateus 5, 6, para a gente fazer uma alusão um pouquinho desse tema. Mateus 5, 6, a Bíblia diz que, se você acompanhar comigo, a Bíblia diz que felizes são as pessoas que têm fome e sede. Felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois eles a deixará completamente satisfeitas. Aleluia. Irmãos, se você comer o pão que vem do céu e a água da fonte da vida, nunca mais você terá sede. Eu sou de igreja desde pequeno e esses versículos sempre me intrigaram. Que eu pensava comigo, mas como que eu vou beber uma água de Jesus, sendo que eu sempre vou ter sede? Eu sou um cara que bebo muita água, eu não tenho muita sede. Esses versículos, eles são espirituais e eles trazem uma conotação para a nossa vida. Eu falava, mas como que eu vou comer de Deus e nunca mais sentir fome? Como que eu vou beber de Deus e nunca mais ter sede? E aí eu comecei a entender o poder que a mesa tem. E eu quero trazer uma alusão para você a uma questão física. Vamos lá. Se você antes fumava, se você antes tinha problema com pornografia, se você antes tinha problema com alcoolismo, se você antes tinha problema com adultério, se antes a mulher tinha problema com fofoca, se antes você tinha algo interno dentro de você sobre rejeição, se você se sente rejeitado, se você se sente rejeitada, você não gosta da sua casa, do seu cabelo, da sua vida, do seu nariz, dos seus dias, do seu pé, se você não gosta de nada de você, a Bíblia fala que se você comer
de Deus, essas coisas, elas vão ficar num plano muito pequeno dentro daquilo que são suas adversidades. A Bíblia diz o seguinte, que quando você tiver vontade de perceber todas as suas atrocidades da sua alma, as suas dificuldades de pecados, as suas perversões, a Bíblia te dá um prato, e ela fala, aquele que tiver fome, aquele que buscar de mim, aquele que beber de mim. Então, todas as vezes que você tiver muita vontade de fazer uma coisa que antes você fazia e hoje não você faz mais, você só precisa de comer de um local certo. Aleluia! E você não pode estar com fome, você não pode estar com vontade de comer algo na sua casa e deixar a sua família lá e comer sozinho em outro lugar. Quem comeu sozinho durante toda a Bíblia foi Judas. Judas comia sozinho. Os fariseus, os idólatras, eles comiam sozinhos. Eles defendiam apenas os interesses deles. Então, se você quiser liberar perdão do seu coração, dos seus dias, da sua família, para tudo que você tem aí, assim, muito difícil de tirar do seu coração, você precisa de comer com alguém. Você precisa de comer junto. Por isso que eu acho fantástico o poder que uma mesa tem, o poder de comer junto que uma mesa tem. E é muito importante você não se esconder quando você sentar na mesa. Se você se esconder quando você senta na mesa, você perde a possibilidade de ser perdoado, de ser corrigido, de ser encontrado. E as pessoas não dizem isso aí fora. A praticidade do Evangelho sobre aquilo que a gente tem como adereços da esposa, do marido, dos filhos, da comida e do trabalho, são deixados de lado. Hoje as pessoas estão percebendo a importância que é ter um trabalho. Hoje as pessoas estão valorizando cada detalhe do que é ter um trabalho. Hoje as pessoas, elas estão nesse momento pandêmico, tomando tanto ansiolítico, as pessoas estão ficando tão loucas, que elas estão hoje dando importância demais para aquilo que é as presenças das pessoas que estão dentro das suas casas. E para provar isso, tem virou chacota, mas é verdade, uma pesquisa agora na China, que disse que 34% dos casos, que houve aumento de 34% dos divórcios pós-quarentena. Por quê? Por que houve esse número? Porque tem pessoas que estão convivendo com as outras sem conhecê-las, sem liberar perdão. Meu Deus! A gente come e almoça junto e a gente não consegue, a gente come e almoça junto e a gente não conhece quem a gente almoça e come junto. Porque falta de nós um desejo de se expor, de contar quem nós somos. Às vezes na mesa a gente é corrigido com um garfo, uma faca, mas a gente precisava de ser corrigido na integridade, na forma de conduzir. Eu tenho dificuldade com mesa, com coletividade, eu tenho muita dificuldade. Tem muitos anos que eu caminho só. Eu gosto de viajar sozinho, eu não tenho problemas em ir na churrascaria sozinho, eu não tenho dificuldade de ir em cinema sozinho, porque foram muitos anos sozinho. Mas no fundo, a gente acaba percebendo, não que os outros são mais felizes, mas que nós poderíamos ser sujeitos àquilo que era Deus e a sua infinita misericórdia em nos dar pessoas ao nosso lado para a gente convergir, para a gente ter rumo. Mudar um hábito, segundo a neurociência, você demora cerca de 9 meses. Se você quer escovar os dentes todos os dias, depois das refeições, 4 vezes ao dia, você vai demorar 9 meses para alcançar esse hábito. 9 meses, que é o momento que o cérebro percebe que isso virou o quê? Um hábito. Comer na mesa, se confessar na mesa, botar na mesa, comer na mesa, desligar a televisão, comer na mesa, não atender o telefone da mesa, valorizar o momento da mesa, fazer comida mais cedo para comer na mesa, vai trazer muitos benefícios para a alma de vocês. E se você tiver de ir num restaurante, que seja um momento prazeroso para que você faça esse momento na mesa, com total liberdade com a sua família. Antigamente o nosso conselho do Vigilato ia para alguns restaurantes para a gente reunir, que a gente sempre tinha um momento ali que
A gente sempre encontrava de cada 15 dias num restaurante. Aí a gente chegava num restaurante lotado, sentava na mesa, aí o meu pastor fechava os olhos e falava assim, vamos orar. Aí eu ficava olhando, falei, não, nada a ver, né? Aí ele fechava os olhos, o restaurante lotado, Pai, nós queremos te agradecer por esse almoço. Eu olhava assim e falava, não, que mico. Mas na verdade, não é tanto mico assim. É um hábito que eu não tenho. E por eu não ter, é mico. Então, nós precisamos de valorizar esse momento de reflexão que tudo isso diz para nós. E aí você vai falar para mim, isso é bobagem que você está falando. Isso aí é de cada um, eu não tenho tempo. Isso aí é assim mesmo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus bateu muito mais na mesa do que você pensa. Eu vou te mostrar na Bíblia. Paulo, então, ele chegou a rasgar as vestes da mesa. Tanto que ele falou sobre a importância disso. E eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Mas antes, eu quero fazer um adendo. Você já percebeu o esforço que a gente tem para viver com Deus? Eu quero que você analise essas coisas. Porque assim, vamos lá. Eu esforço lá assim a semana inteira para viver com Deus. Aí eu falo mal de alguém e já não resolveu. Eu já pequei. Eu fico imaginando o esforço coletivo que cada um de nós tem para viver com Deus. Eu fico imaginando. Só que é o seguinte, existem alguns pontos na nossa vida que a gente vai andando, e chega um momento que Deus começa a ficar bem menor do que a nossa sede e a nossa fome. E eu vou te mostrar. Adolescentes, jovens, o cara anda na igreja, participa de todos os acampamentos, canta louvo, beleza, mas pensa assim, nossa, olha para aquele cara e fala, não, aquilo ali vai ser o cara que vai tocar com o Fernandinho. Você olha para o menino, ele fala todos os versículos, você fala, não, aquele ali vai, aquilo ali, não, assim, a quantidade de qualidades e adereços que a gente traz para uma criança que cresce na igreja é imensa. Só que quando a criança chega no terceiro colegial, que ele encontra a facilidade de descobrir que ele pode comer e beber de outras fontes, ele cai na fé. Meu Deus. 18, 19, aí o cara descobre a bebida alcoólica, as festas, a sexualidade farta, ele descobre tanta coisa que ao encontrar esse mundo lá fora, ele se debilita, ele vive uma crise na fé. O problema disso está em nós, porque a nossa mesa não ensina sobre essas coisas. A nossa Bíblia, a nossa igreja, ela só trata o drogado quando ele chega aqui drogado. As nossas mesas não tratam sobre sexo. A gente só fala sobre isso quando alguém vem de fora e traz uma roupa parecendo um príncipe rei Charles de Londres para falar, que a gente não consegue abordar esses temas relacionais da vida cristã que está na palavra de Deus dentro da igreja. Isso é tabu. Faz um quadro na igreja e analisa quando nós falamos sobre dízimos, ofertas, batalha espiritual, pecado e vida secular de jovem. Quer ver? O cara fica na igreja e ele ora para ter um emprego, e ora. Quando ele recebe um emprego, recebe um aumento. Nossa, qual a dificuldade na igreja hoje, pastor? Nossa, não tem que trabalhar, não, está tão difícil. O cara começa a ter problema com ele mesmo. Ele começa a ter. Porque é o seguinte: quando nós temos outra mesa para comer e outra mesa para beber, é normal que a gente faça o quê? Que a gente abandone aquilo que Mateus diz: aquele que tiver fome e sede, eu deixarei-os. E assim, eu vou fazer uma alusão para vocês entenderem. Ele experimentou maconha em junho, ele confessou em outubro, todo mundo sabia. Aí eu falei para ele: fulano, mas por que você demorou esse tempo? Ele falou: não, porque eu tive medo. Sabe o que ele tem medo? Porque nós não criamos uma mesa propícia para as pessoas confessar pecados.
aí a gente acha que a igreja é esse ambiente ridículo, e quem tem que estar aqui é só quem pensa igual a gente. E é o seguinte, irmãos, dentro daquela porta pode estar todas as pessoas da face da terra aqui dentro, não importa como elas vêm, porque primeiro, para entrar no reino dos céus, a porta é estreita e a conversa é com o nosso Pai, não é com a gente. A gente pode rebolar nesse ponto aqui, pregar a oitava maravilha do mundo, que aí é com Deus. Se você vem de um jeito e mente no púlpito, na ceia, rouba nos dízimos, nas ofertas, irmão, é um problema seu e Deus. A vida da igreja vai continuar. Só que eu quero dizer uma coisa, presta bem atenção. Se você consegue roubar nos dízimos e as ofertas, não há nenhuma comida na mesa de Deus que vai te saciar. Você vai ficar anos na igreja falando assim: será? Aquilo não me preenche, sabe? Nossos eventos lá parece que é só para. Ah, não, lá na igreja tudo é mesmo. Falei que a gente tinha que sair daquela igreja. Sabe? Sempre o problema é a igreja. A Bíblia diz que aquele que tem fome e sede serão saciados. Aleluia. Fome e sede mesmo. É muito fácil botar a culpa em outras coisas, em outras pessoas, em outras formas. A Bíblia é muito dinâmica com relação a isso. Então, primeiro, a sua mesa não pode ter vergonha de abordar alguns assuntos. Os seus filhos vão ser adúlteros se eles verem você adulterar. Seus filhos vão ser maridos impacientes e esposas impacientes, porque elas percebem o como você tem agido assim. Então, o problema está na sua mesa, o problema está na sua casa, o problema está na forma que você conduz o seu dinheiro. Eu lembro que quando eu fui fazer os 15 para 16 anos que eu comecei a trabalhar, eu era o mais novo na minha casa, a gente tinha uma disputa para ver quem comia melhor sábado à noite. Que eu morava na casa da minha avó, 3 primos que eram de uma outra tia que se perdeu. Eu e meu irmão, minha avó e minha mãe. Minha mãe faleceu, nós morávamos todos juntos. Quando chegava sábado à noite era assim: cada prima minha com os seus namorados, às vezes meu primo, eu e meu irmão, e a gente morava no mesmo lugar. Então, em vez da gente, pastor Davi, juntar e fazer uma janta boa, a gente brigava para ver quem comia melhor. Aí a gente morava no Casé, foi lá no Habib's, comprava 15 esfiras, colocava, não pode comer, mas só para falar que eu comia bem. Aí chegavam minhas primas, comprava lá, tinha um negócio de peixe lá na Rondon, chegava lá, comprava lagosta, bacalhau, fazia arroz. Aí chegava meu primo, comprava um pedaço de carne, o cara assava um pedaço de carne, dava para 10 pessoas comer só para ele. E assim, a gente ficava brigando na mesa para ver quem comia mais. Refrigerante é a coisa mais engraçada do mundo. Tinha refrigerante para, assim, umas 10 feijoadas da Marinette, da pastora Sânia. Mas a gente comprava refrigerante para falar que era nosso. A maior idiotice do mundo, que a gente muitas vezes está competindo na mesa. A nossa mesa é competitiva, nossa mesa não é acolhedora, a nossa mesa traz peso, não abraço, a nossa mesa traz crítica, não abraço, a nossa mesa tentando ganhar dinheiro ao invés de ganhar a nossa família. A nossa mesa tem dificuldade para essas coisas. A mesa é importante para nós. A gente tem que amar os adereços que uma vida em família pode trazer. Irmãos, eu acredito que dentro de 6 meses esse momento pandêmico vai passar e o mundo vai entrar em outro momento de novo de retomada de crescimento. E vocês vão lembrar dessa pregação. O que vai ter de gente com depressão, síndrome do pânico, o que vai ter de gente suicidando não está no mapa. Que Deus tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque essas pessoas agora já estão perdendo muito, não tem uma mesa para acolher. E quando voltar esse ritmo, esse negócio de competir para ser grande é do capeta, isso é do inferno. Essa foi a proposta para Jesus lá.
lá no deserto: venha, venha comigo que eu te farei maior. Isso é a proposta do diabo, isso é a proposta do capeta. Isso é assim, na Bíblia foi o contrário: todos que cresceram se diminuíram para que crescesse Jesus Cristo. Aleluia! Se sua conta estiver boa, o seu emprego estiver bom, se você estiver no melhor momento da sua vida, glorifica a Deus, tenha um senso de gratidão, coma com as pessoas na mesa, para com esse papo de que está tudo bem, que isso é só um momento da sua vida. Só um momento da sua vida. Estou vendo, irmão, estou me pregar aqui, a gente falou sobre isso na igreja hoje. Tem uma turma agora que está distribuindo cesta básica no Uberlândia inteiro. Só que é o seguinte: o cara chega na casa do cara, distribui a cesta básica, pega na mão dele e vai embora. Ô meu irmão, deixa o cara passar fome então. É preferível ele passar fome e buscar na casa de alguém uma palavra, um abraço, alguém que acolhe ele, do que receber esse fedor religioso de achar que uma cesta básica vai resolver o problema da sociedade. Se o problema da sociedade fosse cesta básica, a gente podia fazer culto lá no Irmãos Quete. O problema do mundo é a falta de Jesus Cristo. Se você quiser levar uma cesta básica, você vai ter que abraçar essa família. Você vai ter que pegar na mão, você vai ter que orar, você vai ter que entrar para sentar lá. Que as pessoas já estão sentindo falta disso. Alguém vai distribuir essas cestas básicas. Mas poucas pessoas vão falar do amor de Deus. Essas mesas vão estar cheias de comida, mas esse vai ser o mesmo marido que aumenta o índice do que bateu na esposa, do que violentou o filho, do que usou droga. E essas pessoas estão fazendo essas coisas porque a mesa deles não tem confissão, não tem estrutura para suportar os momentos que nós estamos vivendo. Talvez nós estamos falando dos outros, mas é a realidade da sua casa. Talvez essa é a realidade da sua casa. Eu muitas vezes, para fugir de estar sozinho, era bom comer no meio. A gente tem um grupo que a gente almoça sempre junto, de mais ou menos uns 6, 7 amigos. A gente encontra no mesmo horário no restaurante todos os dias, de terça a sexta, porque são pessoas que são sozinhas. Eu tenho um amigo, ele separou da esposa, tem 2 filhos, ele é construtor, ele está construindo 4 casas em condomínios fechados. O pai dele tem milhões e milhões de hectares de terra que vai ficar para ele e o irmão dele. Esse cara descobriu há uns 2 meses que tem um tumor na cabeça. E esse cara foi tratar no Sírio-Libanês. Ele gasta 25 mil reais por final de semana para tomar um comprimido, para ser bem tratado, para estar vivo. Só que agora começou a pandemia. E o que acontece? Ele não pode nem botar os pés em São Paulo. Sabe de que esse cara está vivendo? Da graça de Deus. Porque não tem melhor, gente, que viver do favor de Deus. Agora, eu falando isso dele é bom. E que dia que nós vamos ver da graça de Deus? Então, irmãos, muitas coisas se resultam em companhias, em poucas companhias, coisas ao lado, coisas fraternas, simples. Esse é o momento de viver tudo isso. Esse é o momento de poder estar um pouquinho junto. Hoje eu até falei sobre isso. O pastor Gilberto falou sobre isso. A gente está vendo live demais, filme demais. A gente está assim, a gente está vendo pregação demais, bom demais, nada contra. Mas está faltando também nesse momento o momento da mesa. O momento que a gente tem ali liberdade de comer junto. Irmãos, pode ter arroz e alface na sua mesa. Se você estiver ali para comer com a sua esposa, com os seus filhos e honrá-los, vocês vão sair dali muito mais abençoados do que se você estivesse num churrasco. Muito mais. E para finalizando, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios. Eu acho que eu errei a anotação. Estou vendo se está em 2 Coríntios. Ah não, eu errei, foi abrir a Bíblia. Bíblia de celular demais, a gente não tem nem costume de abrir uma Bíblia. Amém, é isso mesmo. 1 Coríntios 11,
17, a Bíblia diz assim: nas instruções, 11, 17, nas instruções que agora eu vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois a sua mesa, as suas reuniões de adoração, faz mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando entre si, e eu creio que parte disso seja verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são e não são os que estão certos. Mas quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de comer individual, sua própria refeição. E assim, enquanto uns estão com fome, outros chegam a ficar até bêbados, até cheios. Por acaso vocês não têm suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? Claro que não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e agradeceu. No momento da sua fartura, ele agradeceu. Depois partiu o pão e disse: esse é o corpo que é entregue em favor de nós. Façam isso em memória de mim. Se for para comer, se for para sentar, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, pegou o cálice. Depois que comeu, pegou o cálice. Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida com o seu sangue. Então percebe que a mesa, ela tem um compromisso, que a mesa tem uma referência, que a mesa tem um preceito, e que a mesa é o local que Deus escolheu para que nós comêssemos sobre o corpo dele, e quando a gente bebesse, a gente cantasse, regozijasse, fosse um momento alegre de uma nova aliança. Vamos continuar. Cada vez que vocês bebem esse cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem pão, bebem cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão do Senhor ou beber o seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor está seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso aqui é engraçado, né? Você pega aí uma youtuber aí que fala de dieta, né? Aí ela vai lá e mostra a dieta dela, aí todo mundo vai copiar a dieta dela, e ninguém quer saber, ninguém foi no médico para ver se a dieta era boa, todo mundo copia. Aí aparece alguém na televisão e fala: nossa, esse sanduíche que é uma delícia. Aí a Bíblia nos ensina como a comer na mesa, e analisa se isso aqui acontece na sua casa, se a gente copia alguém. Portanto, que cada um examine a sua própria o quê? Consciência, o seu modo de pensar. Aqui a Bíblia não pediu para examinar o que tem na mesa, o que tem de comida. Não pediu para examinar se a sua mesa é farta. Ele não pediu para examinar aqui o que você está comendo. Ele pediu para que cada um fizesse o que? Analisasse o que? A sua consciência. E que então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice, sem reconhecer que trata do corpo, está julgado a comer e beber do seu próprio castigo. Você que come de qualquer jeito, está julgado a comer do seu próprio castigo. Adriano, mas esse texto aqui as pessoas falam na ceia. E o que era a ceia, irmãos? O que era a ceia, gente? A ceia é no local que Jesus escolheu para perdoar os nossos pecados. A ceia é o simbolismo simples, natural, de que toda casa tem uma mesa para ceiar uns aos outros. A história da mesa nasceu antes mesmo de Jesus. Jesus buscou um local. No livro de Marcos ele conta: entra um homem com um cântaro na cabeça na casa de Marta, para que alguém ali pudesse
ter um local que a comida ficasse à mesa. A mesa é mais antiga que Jesus. E por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram, porque a gente não tem essa consciência. Se examinássemos a nossa consciência, não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Quem come sozinho é o mundo. Portanto, irmãos, quando vocês se reunirem para comer a ceia do Senhor, esperem pelos outros. Se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue você por causa dessas reuniões. Se alguém estiver com muita fome, coma em casa. Ele está dizendo para você: para de buscar comida em outro lugar. Para de buscar outra fonte de comida em outro lugar. O que você tem comido? O que você tem bebido? Será que essa vontade louca para ter, não é só fome? Não é só vontade de comer? Irmãos, eu nunca cheguei a passar fome. A minha avó, a gente era os cinco netos. A minha avó trabalhava numa transportadora que chamava Minas Goiás, e ela saía todos os dias de casa às 5h30 da manhã, e ela ia para Minas Goiás, e ela chegava em casa às 5 da tarde, e ela chegava às 5 da tarde e ela trazia os pães que sobravam da Minas Goiás. E era muito engraçado, porque sobrava muito pão com manteiga, e esse pão com manteiga era o pão que a gente comia no outro dia cedo. Então esse pão era de um dia. E para esse pão ficar mole, ela fazia aquele chamate. Sabe aquele chamate? Aquele chamate quente, um pão duro, tudo amolece. Você já viu? Quando você coloca, ele amolece. E eu lembro que ela trazia as roscas, e assim, tinha aqueles docinhos amarelos que ficam em volta, né? A gente brincava que era tipo um catarro, né? A gente brincava daquilo, e a gente tirava aquilo da rosca e comia só aquilo. E no outro dia de manhã, para comer aquela rosca sem aquele doce era impossível. E eu comecei a perceber, quando Deus começou a falar comigo sobre mesa, sobre comida, essa semana, a dificuldade e a inquietude que a gente tem de comer na mesa, quietinho, e a dificuldade que a gente tem de comer qualquer coisa. Por exemplo, me falta humildade, talvez, para comer o pão de ontem como eu comia a minha infância inteira. Talvez me falte humildade para tomar um chá, e se eu não tiver café de manhã, eu não consigo nem, vai me dando uma ansiedade, eu tenho que tomar um pouco de café, Então assim, a vida da gente, ela vai ser sempre essa desconstrução e construção de Deus para forjar o nosso caráter. Não é altos e baixos, é Deus construir o nosso caráter. Vai ter dias que você vai estar lá em cima, mas vai ter dias que você vai estar lá embaixo. Mas todos os dias Deus te quer na mesa, comendo o pão que mata a sua fome, e bebendo a água que mata a sua sede. Glória a Deus! Não é fácil ser assim todos os dias, não é fácil, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você já viu que não tem quase espermatozoide? Ou ele fecunda, ou ele não fecunda. Não tem quase dizimista. Ou ele dá, ou ele não dá. Não tem quase flamenguista. Ou ele é, ou ele não é. Não tem quase petista. Já viu? Ou ele é, ou ele não é. Não tem quase bolsonarista. Ou ele é, ou ele não é. Não tem uma pessoa que quase gosta de Giló. Um pouquinho mais. Não tem. Não tem quase crente. Olha aí. Não tem quase crente. Não tem. Ou é, ou não é. E tudo que foi quase, a abordagem que a Bíblia traz é vômito. Sabe disso?
Uma carta escrita em Apocalipse diz que ou você é quente, ou você é. Se você for quase, eu estou te vomitando. A Bíblia diz isso. Desculpe que eu vou falar, mas já falei isso em outros cultos uma vez. É preferível que você saia dessa igreja hoje e vá viver todas as incertezas do mundo que você quer ir fora. É preferível. É preferível você sair daqui e tocar o terror e não botar o pé aqui mais, do que você ficar aqui dentro quase, morno. Porque ou é ou não é. Se você sair daquela porta e apertar a tecla muito louco na sua vida, talvez nós vamos no seu velório, mas talvez Jesus vai te trazer para cá de um modo que a gente não sabe como, porque o querer e o realizar vem dele. Mas uma coisa eu te digo: tem uma fonte de água que mata a nossa sede. Tem um pão que, se a gente comer ele, a gente nunca mais vai ter fome. E o dia que apertar, o dia que bater vontade de roubar o dízimo, o dia que bater vontade de trair sua esposa, o dia que bater vontade de comer um pão diferente, o dia que bater vontade, se você sentar na mesa, entregar para Deus a sua fome e a sua sede, Ele vai te suprir, Ele vai suprir sua alma. E eu vou dizer sincero, presta atenção, eu não quero espiritualizar esse assunto, ao contrário, eu quero trazer para a nossa realidade. Talvez as mulheres consigam, mas não vai conseguir muito tempo. Chegar em casa agora, alguém tem que comer alguma coisa, e a gente tem fome. Amanhã cedo vai todo mundo comer alguma coisa, que a gente tem fome. Você pode ficar 2 dias sem comer alguma coisa, mas vai chegar uma hora que você vai ter fome. Assim é a sua alma, assim é o seu espírito. Vai chegar uma hora que você come o que o diabo tem em você come o que Deus te deu. Aleluia. Uma hora você vai ter fome, uma hora você vai ter sede. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você essa noite. Jesus, eu tenho tantas dificuldades na mesa, eu tenho tanta ansiedade de estar na mesa, eu tenho uma vontade tão grande de ir embora resolver os meus problemas quando eu sento na mesa. Jesus, quando eu sento na mesa, o meu celular me atrapalha, os meus pensamentos me atrapalham, eu não consigo valorizar a mesa como o Senhor queria que eu valorizasse. Jesus, quando eu vou comer com alguém, eu cometo alguns pecados, que são pecados da falta de olhar para essas pessoas com honra, com amizade, de ouvi-los aqueles amigos que eu almoço todos os dias de verdade, não ouvi-los olhando para eles e com a cabeça em outras coisas. Jesus, o Senhor sabe que quando nós vamos para a mesa, nós cometemos pecados que a tua palavra nos aconselhou a não pecar. Mas o Senhor sabe que quando nós vamos para a mesa, nós estamos nos despindo de nós mesmos. Que cada mesa dessa igreja tenha, antes do que comer, tenham paciência e amor, tenham referência sobre a mesa. Que eles possam comer juntos e orar, e que talvez esse almoço dure 10 minutos, mas sejam 10 minutos de um diálogo, sejam minutos de produzir um ambiente de amor, de confissão de pecados. Que seja talvez a sua mesa, aquela que você percebeu que Judas iria traí-lo, e que o Senhor ainda quis que
não fosse assim, mas já estava escrito, que nós possamos sentar com os nossos inimigos diante a mesa, como o salmista diz, e perdoá-los. O Senhor é o nosso pastor e a gente sabe que nada nos falta, mas prepara uma mesa perante mim, Pai, perante nós, diante de todos aqueles que são os nossos inimigos, para que possamos também comer com eles e perdoá-los. Se a tua palavra diz que precisamos comer com os nossos inimigos na mesa, quanto mais comer com a nossa família, com as nossas casas, com aqueles que são nossos. Pai, que o Senhor nos ajude a entender o tempo e o modo para todas essas coisas, e que na próxima ceia dessa igreja, que ninguém aqui venha com a consciência insana de não entender que nós comemos e bebemos para o Senhor. Que ao sair aqui, todas essas famílias que vão para suas casas, que ao comer com um prato na mão, olhando uma televisão, eles possam lembrar que nós comemos e bebemos para o Senhor, que isso tem um significado. Esse medo dessa pandemia, esse receio, essa tristeza, essa angústia, isso que me faz acordar de madrugada, que tira o sono dos seus filhos, essas perguntas, essas dúvidas, essas faltas de respostas, eu quero confessar, Pai, o meu pecado, o pecado nosso, e te peço que o Senhor trata a nossa ansiedade na mesa, comendo com as pessoas que são aquelas que o Senhor escolheu para ser a nossa família. Nós queremos nesse momento, Pai, nos desarmar. Nós não queremos entrar em vãs discussões para saber se quem está certo é quem sai, para saber se quem está certo é quem fica, para saber se quem está certo são os políticos, mas nós queremos apenas cumprir a sua vontade. E para isso nós vamos precisar de uma mesa cheia de sabedoria, de confissão, de amor, de respeito. Que o Senhor, Pai, possa nos despir, que nós possamos ficar nu nesse momento perante o Senhor. E a nossa nudez é para que o Senhor retire de nós os nossos artifícios, os nossos argumentos, as nossas perversidades, a nossa maneira de calcular o que entra e o que sai. Nos dá um senso de responsabilidade, mas retira de nós essa armadura que não nos deixa comer com alguém, que não nos deixa chorar com alguém, que não nos deixa perdoar alguém, que não nos deixa sentir alguém. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ensinado.